Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem tivemos aí a interrupção da alta do Ibov, né? Então todo mundo ficou triste, uma barra razoável aí de topo, né? Mas lembrando, o Ibov tinha rompido o topo histórico, né? E isso daí pode ser só um pullback. Então calma que vamos olhar o que o gráfico está nos dizendo, tá bom? O gráfico, os 60 minutos já fez um pivô de baixa, né? Então habilita para procurar vendas. Então agora nos rompimentos de pivô para baixo, nos 60 minutos, já podemos começar a vender o índice até prova em contrário, tá bom? Um dia não anula toda a alta que ele fez, tá bom? Nós estamos falando aqui, 60 minutos é curto prazo comparado com o gráfico diário, né? Então, romper o topo, tem que respeitar isso daí. Depois de toda a alta, faz sentido uma correção para o pessoal colocar grana no bolso, né? Para dar uma respirada, pegar fôlego. Então, por isso que é possível ter aí essa correção agora. Então, o que temos que ficar atento é se a correção vai ser mais no preço ou mais no tempo, né? Porque se ela for mais no tempo, aí vira uma consolidação, então tem que tomar cuidado e tem que esperar consolidação. É diferente de uma correção, né? Onde você pode vender. Olhando o dólar, foi o destaque do dia, que explodiu uma barra de mais de 120 pontos, né? E não é nada diferente do que nós tínhamos falado, né? Então, assim, o dólar está bem sensível aos acontecimentos aí de Banco Central, juros, declarações de governo e de Banco Central e tal. Estamos aí cada dia mais próximo da mudança do presidente do Banco Central, então a coisa está bem sensível. E aí nós tínhamos falado que não sabíamos quando isso daí ia acontecer, mas se tivesse rompimento lá de 5.500, era oportunidade de compra, inclusive para swing trade. E foi o que aconteceu, então ontem acionou essa compra aí, e quem opera com a gente lá no método 10x, surfou isso daí, vários trades aí de 100 pontos, foi maravilhoso. Aliás, vou aproveitar já para falar sobre a aula que nós vamos ter de graça aí no dia 30/8. Então você pode mandar um direct lá para o Modé, no Instagram dele, @nfmodé, e participar com a gente na próxima sexta-feira, né? Não essa semana, na outra. Para entender como é que funciona a nossa sala ao vivo, como é que nós operamos, como é que é a dinâmica, que o pessoal tem total liberdade de abrir o microfone, falar, mandar mensagem, perguntar as coisas, tudo, né? A gente pega na mão mesmo, e ver também como é que é a carteira VIP, que a gente faz atualização todo dia ali, o pessoal tem acesso à planilha e tal, né? Então não perca a oportunidade, código 3008 para participar dessa aula grátis. E o mercado internacional também foi parecido com o Brasil, então foi tudo alinhado. Então tivemos uma barra de baixa ontem, né, uma correção razoável aí, S&P 500, Nasdaq e tal, mas hoje já está fazendo um repique, né, então está bem próximo do topo histórico, não sabemos se foi só um dia e tal. O mais importante é que hoje às 11 horas da manhã, do horário do Brasil, vai ter o speech do Jeremy Powell, né? Então ele vai falar o que foi conversado ali na reunião do Jackson Hole. Então ficar a semana inteira ali fechados, conversando e tal, e o mercado na expectativa do que ele vai falar. Então às 11 horas, aí, não às 11 horas em ponto, né? Mas a partir do momento que ele começar a falar, pode ter alguma volatilidade, fique esperto com os seus trades, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e se inscreve lá também no Instagram, @mfmodeno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Então, turma, ontem um dia de baixa, né? O mapa de calor aqui do mundo foi para baixo, inclusive o Brasil aqui ficou bem vermelhinho, né? E olhando o S&P 500, nós vemos que a queda foi concentrada exatamente nas magníficas 7, né? Umas mais, outras menos, né? Tesla aqui com destaque de mais de 5%, Nvidia mais de 3%, mas todas elas corrigiram e o resto do mercado ficou mais ou menos de lado. O VIX, naturalmente, fez uma barra de alta aqui, dando uma reagidinha, né? E é natural entrar alguma volatilidade, principalmente por conta do speech do Jeremy Powell hoje, né? Muita especulação aí sobre corte de taxa de juros. Vamos ver o que sai aí. Normalmente o Jeremy Powell não costuma ser muito conclusivo nas falas dele, né? Mas
às vezes o pessoal tira alguma coisa na entrelinha. Não adianta a gente querer tentar adivinhar, tem que ver o que o mercado vai, como o mercado vai se posicionar, o consenso da perspectiva do mercado sobre as falas, e aí, a partir disso, o gráfico deixa as suas marcas e nós operamos em cima do gráfico, tá? Tem que ter paciência. Os juros de 10 anos aqui, ontem teve uma reação aqui, está numa região de suporte normal, né, mas ele está em tendência de baixa, né? A mesma coisa na Europa, também teve um dia de alta, mas a tendência é de baixa. Indo para o S&P 500, nós temos essa barra aqui de baixa que ele fez ontem, né? Mas veja que hoje ele, eu vou até colocar nos 60 minutos depois, hoje ele já está tentando fazer uma reação aqui. Eu acho que tem uma tração aqui, pode ser que entre uma volatilidade no discurso do Powell, ele venha testar aqui e tal, mesmo que ele faça uma correção, porque subiu demais, né? Foi muito rápido essa alta aqui, mesmo que ele faça uma correção, eu acho difícil de ele ficar devendo aqui esses 20, 30 pontinhos para testar o topo histórico, tá? Não é o normal, geralmente o pessoal segura as posições até chegar lá no alfa, né? Então, nós vemos aqui essa situação do gráfico de 60 minutos, né? Que eu estava falando ontem, né? Que tinha essa compra aqui, até de manhã estávamos operando comprado, e aí depois fez aqui a correção, né? E depois da correção, o que nós temos aqui? Nós temos a perda desse fundo, e aí ele está querendo novamente subir, né? E o divisor de águas está aqui nesse fundo, né? Se por um acaso ele marcar um topo mais baixo aqui pelos 60 e começar a fazer pivôs de baixa, aí nós temos uma correção pelos 60 minutos. Vocês vão ver que é uma coisa parecida com o que está acontecendo no Ibov. Ele já fez outras situações dessas correções, como por exemplo aqui, né? Aqui estava com cara de que marcou topo, vai virar, e aí o que ele faz? Volta aqui para o topo, consolida e depois rompe. Então isso daqui pode acontecer novamente, por isso que tem que tomar cuidado em vender primeiro o pivô de reversão de tendência, tá? Olhando aqui a Nasdaq é a mesma coisa, né? A diferença é que está mais longe aqui do topo histórico, marcou uma barra de topo, ok, né? Mas se ele escalar essa barra aqui ou der uma consolidada por um tempo, não tem nada de errado com a tendência, né? O Dow Jones também parecido, né? Muito próximo do topo. O Russell 2000 também fez uma barra de baixa aqui, hoje já está apontando aqui um gapzinho de alta no pré-market. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, que ontem, veja que a barra de baixa aqui foi bem diferente do mercado americano, né? E hoje já está fazendo o pivô de alta aqui o DAX, né? Então é aquilo que eu falo de 60 minutos, né? Olha só, ele vem aqui, faz a correção, mas depois rompe o topo e agora está rompendo o topo aqui. Então, vou falar o que? A tendência está preservada, né? Até prova do contrário, continuamos em tendência de alta. Olhando aqui o Reino Unido, está enroscado aqui, não aconteceu nada. A França, olha só, mesmo a França, que deveria ter feito uma correção maior, não corrigiu, né? E hoje está vindo aqui com gap de alta. Então, parece que a França vai querer se livrar mesmo dessa região de resistência. O Japão também, que poderia ter corrigido, não, fez um dia de alta, hoje está tentando subir também está tentando se livrar dessa região de resistência, ou seja, está difícil de falar em uma grande correção, pelo menos por enquanto, tá? Os mercados emergentes deram uma corrigida aqui, o EWZ marcou o topo aqui definitivamente, né? Então tinha aqui esse 1, 2, 3, foi acionado ontem. Agora, o natural seria algum tipo aqui de correção, talvez vir até aqui, ou até um pouco mais, né, esse gap aqui, para depois continuar a sua alta, né. Indo para as commodities, nós temos o petróleo, que reagiu aqui no fundo, natural, né, 75 é uma zona de suporte, e a questão é ver se ele vai fazer realmente aqui um fundo duplo para voltar a subir, acho que isso aqui é menos provável. O mais provável é ele dar um repiquezinho aqui para depois cair mais, né? O minério de ferro continua na mesma região, o cobre continua na mesma região, o ouro ontem também aproveitou quando o mercado cai, o ouro também cai. Só que você vê aqui que eu até deixei aqui uma retração de Fibonacci, né? E o 50% de Fibo estava aqui nesse topo, né? Em algum topo, ele veio exatamente para cá e hoje já está virando para cima, né?
Então, quando a gente olha aqui os 60 minutos do ouro, ele tem essa linha de tendência aqui, olha só, veja como ele segurou e está tentando subir. Se ele passar dessa região toda aqui, que ele está exatamente agora, nos 2.500, aí vai embora, vai testar topo e vai embora, tá? Mantendo a tendência de alta. A prata também teve um dia de baixa, mas hoje já está virada para cima. O DXY ontem fez uma reaçãozinha aqui, está perto do 100, é normal ele reagir, né? Mas nada demais. Bitcoin continua no mesmo lugar e o Ethereum continua no mesmo lugar, tentando até subir hoje aqui, né? Então vamos ver o Brasil. O DI ontem teve um dia de alta, né? Não acompanhou tanto o dólar, né? Mas foi um dia de alta, né? Esse DI aqui cada dia aparecem mais bancos lá na casa de análise aí falando em juros fechando o ano em 12%, né? A Selic. Você vê como tem que tomar cuidado com essas informações, porque essas mesmas casas, na virada do ano, de 23 para 24, estavam falando que os juros ia ficar em 8,5, 9, né, no final do ano. E agora a Selic não conseguiu baixar de 10, né, e agora já estão falando em 11,5, 12. Então, não dá para contar muito com isso daí, né. Olhando aqui o Ibov, olha só, aquilo que eu falei do pullback, né? Então, rompeu o topo histórico, está deixando uma sombra aqui, mas não dá para negar que isso daqui foi rompido, mesmo que ele não faça uma barra muito bonita aqui, esse negócio está para cima, né? O índice, veja lá, fez uma barra aqui de responsa e tal, né? Mas o que acontece? Para mim, o cenário mais legal para operar seria agora ele fazer uma correção e vir aqui nessas retrações de Fibonacci, né? Vir testar esse topo, pode ser 133, pode ser 132, por aqui nessa região, seria o ideal. E aí ele deixa um fundo aqui e começa a subir de novo para romper topo. E faz bastante sentido porque essa alta foi muito forte, muito rápida, né? Veja aqui que aqui ele subiu 10 mil pontos e aí ele corrigiu 7 mil. Então aqui ele subiu 13.500 pontos, ele poderia corrigir aqui uns 6, 7 mil também, né? Faria sentido, né? E aí quando a gente olha aqui os 60 minutos, é aquilo que eu venho falando aqui direto, né? Então agora, o que acontece? Ele não tinha perdido nenhum fundo, né? Mas ontem ele perdeu esse fundo aqui, perdeu este fundo e perdeu este fundo. Então é importante. E aí aqui ele está deixando uma bandeira. Então, por isso que eu digo, agora, a partir de agora, os pivôs de baixa você pode vender o índice, tá bom? Então, hoje ele pode abrir e subir aqui, e se ele não conseguir renovar topo, por exemplo, se ele fizer um pullback aqui e deixar um topo, dá para vender, se ele perder fundo, dá para vender, e é assim que a gente vai operar agora o índice no day trade, tá bom? Então, virou a cabeça de compra para venda, tá? Se por um acaso ele conseguir romper o topo de novo, aí a gente volta a comprar. O dólar, tínhamos falado, né, deste fundo, falamos que tinha compra pelo diário aqui, né, neste rompimento, e aqui ontem já deu a parcial dessa compra aqui, né, que o stop era de 100 pontos e ele andou mais de 100 pontos ontem. Então é isso, a análise técnica é isso. Nós dissemos que não tinha como saber se já ia romper, né, ele tentou no dia anterior e falhou, né, mas nós tínhamos alertado, né, eu falei, olha, qualquer coisa, se vier aqui, não perder esse fundo, deixar um fundo é compra, se romper aqui é compra, e é tudo o que você tem que fazer. Então, ontem nós compramos aqui logo na abertura, né? Porque quando ele rompeu isso daqui, vou até colocar aqui no 15 minutos, para falar um pouco sobre o day trade, como é que foi, né? Então, o que nós tínhamos aqui? Olha, veja que ele tinha feito essa correção, tinha tentado subir, aí veio aqui e fez esse rompimento, né? Então, quando ele fez esse rompimento, ele deixou o stop aqui. E aí já foi a primeira compra. Aí depois teve várias oportunidades de compra, né? Teve oportunidade de compra aqui, teve oportunidade de compra aqui. E hoje, se abrir e romper aqui, tem oportunidade de compra de novo, tá bom? Eu acho esse cenário menos provável, né? Normalmente o dólar, quando ele faz isso, ele abre e vem dar aqui uma respirada, né? Aqui ou talvez até aqui, e aí a gente aproveita uma oportunidade para nova compra, tá? Então, assim, dólar só compra em toda a configuração que tiver. As small caps.
fizeram aqui uma bela de uma barra de baixa, então se perdeu o fundo aqui, tem venda e não tem a menor dúvida, tá bom? O, o Itaú, que está muito forte, ele abriu com um gapão de baixa aqui e fez um pullback aqui nesse fundo. Então agora o Itaú, para day trade, dá para operar ele vendido aqui no 60 minutos, né? Então como é que nós enxergamos esse negócio? Ele tem topo, e aí o que ele fez aqui? Ele veio aqui, né? Fez isso daqui e agora está fazendo um pullback aqui nessa região. Então, se ele fizer pivô de baixa aqui, tem venda no Itaú, tá? Para day trade. Swing trade não. O Bradesco também é a mesma coisa, né? Marcou um 1, 2, 3 aqui, tá virando para baixo, tá com menos ímpeto aqui de queda, mas se você olhar os 60 minutos, esses 60 minutos aqui, nós precisamos até esperar ele perder esse fundo aqui para começar a vender o Bradesco, tá? O Banco do Brasil, olha, o Banco do Brasil fez uma coisa aqui interessante, tá? Eu não esperava por isso daqui, mas isso daqui acontece com uma certa frequência, tá? Então ele tinha uma consolidação, ele varou aqui para baixo e agora ele varou aqui para cima. Então, assim, não duvide que esse Banco do Brasil volte tudo aqui, tá? Ou seja, ele voltou para dentro da consolidação e fez um falso rompimento de topo. Tendência de alta e tal, mas quando a gente olha aqui os 60 minutos, é a mesma coisa que o índice, né? Veja que ele já virou para baixo aqui, né? Veio aqui nessa região, tá dando uma embandeirada, se perder esse fundo aqui dá para começar a vender Banco do Brasil, tá bom? A Sambi, marcou topo aqui, é 1, 2, 3 de topo, a Sambi pode dar uma venda se perder aqui os 30 e 50. A Vale, ela fez aqui esse pivô de alta aqui, que é difícil de identificar. A Vale, se romper aqui, eu acho que ela faz sentido ela vir aqui no 60, tá vendo? Essa região aqui dos 60 tem vários motivos para ele vir aqui e tem essa linha de tendência. Então, faz sentido agora ela mudou de patamar, ela estava operando nesse patamar aqui embaixo, agora ela voltou para esse patamar aqui em cima. Então faz sentido ela vir para cá, tá? Então pode dar compra em Vale, lembrando, operar Vale tem que conhecer, porque ela é meio complicada por causa dos gaps, né? E a Petrobras continua aqui, tem as duas leituras, né? Você tem essa perna de alta com essa consolidação. Se romper aqui, tem testes de topo. Se virar para baixo aqui, nós temos essa consolidação zona que a Petro pode vir testar fundo novamente. Então, ela está bem no ponto de decisão. Vamos ver qual que é o próximo movimento dela, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. Espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé. Tem live todos os dias, 8h15 da manhã. E não esquece de mandar um direct no Instagram do Modé com o código 3008 para participar da nossa aula grátis na próxima sexta-feira, tá bom? Valeu, um abraço.